vamos abrir o Salmo 32. Quem conhece o Salmo 32? Você sabe qual é o maior medo que eu tenho? Do ritual virar ritualismo, de um culto se tornar mecânico. Se você vir para a igreja, ouvir uma mensagem na quarta para ouvir outra no domingo e não entender que essa mensagem é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes. Eu costumo dizer que é o seu coração que vai distinguir isso na sua vida. Depende do seu coração. De você falar assim: eu estou indo para a igreja hoje porque eu quero ouvir Deus falar comigo. E quando eu sair de lá, eu quero colocar essa mensagem em prática. Eu quero viver aquilo que Deus falou comigo. E não ficar como música, né, que a gente escuta uma hoje, usa outra semana, e não faz nenhuma diferença na sua vida, né? Mas a mensagem do Senhor é viva e eficaz. E começa sempre falando comigo. Até as mensagens mais duras na igreja, a primeira pessoa que Deus bate é do lado de cá, quem está pregando. Por isso que é mais cortante do que faca de dois gumes, porque corta aí e corta aqui, né? Então toda a mensagem, antes de Deus falar com vocês, falou comigo. Antes de Deus exortar vocês, exortou a mim. Então o negócio não é fácil não. Amém? Quem achou o Salmo 32? Amém. Amém. Vamos ler? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas iniquidades ou as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, e em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem, muitas águas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos aos justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém? Oremos. Santo Deus, a tua palavra diz que a tua misericórdia nos assistirá. Por isso, Deus, baseado e fundamentado nela, levantamos todas as manhãs. E principalmente suba esse púlpito, Deus, fundamentado na tua misericórdia. Porque, Deus, ninguém está apto para essa obra. Por isso, Pai, a minha súplica, o meu clamor, é que tu estejas aqui comigo, que tu estejas com esse povo, que a tua palavra, Senhor amado, seja martelo que esmiuça a penha. Senhor, que a tua palavra, Deus amado, venha atingir, Senhor amado, a alma dos teus filhos, que venha alcançar, Senhor amado, ó Deus, a sua mente, o seu coração, e que eles venham discernir, Senhor amado, a tua vontade. Porque, Deus, se eu pregar e o teu Espírito Santo não usar essa palavra, ela não adiantará nada na vida deles, nem na minha. Mas, Senhor, como a tua promessa, Senhor, ó Deus, que tu fizeste, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E principalmente, Pai querido, quando Paulo diz que eles receberam a palavra do Senhor, não como palavra de homem, mas como de fato é, palavra de Deus.
Por isso, Senhor, dá-nos discernimento, aplica a Tua palavra em nossas vidas e nos faça, Senhor, ter um coração quebrantado e contrito, para que ela entre, Senhor, em nossas almas, porque há verdades na nossa vida que podemos ler a vida toda no texto sagrado, mas só se tornam verdades e aprendidas e apreendidas e retidas na nossa alma quando são lidas e forjadas no meio da luta e da tribulação. Por isso, Deus, quando me perguntam se eu conheço a Bíblia, eu digo, conheço um pouquinho, mas eu já li demais, porque para conhecer a palavra, você tem que viver aquilo no momento exato que ela vai ser aplicada. Por isso, Deus, muito obrigado, fala conosco, ensina-nos, e que, Pai, a Tua palavra venha a ser falada no mileu, ou seja, no momento exato que estamos vivendo agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Isso é importante, irmãos. A palavra de Deus só cai e fica gravada em nosso coração quando ela é pregada no mileu. Mileu é uma palavra francesa para distinguir, para expressar aquilo que é falado no tempo certo, né? Então, o tema dessa noite é a alegria do perdão. A alegria do perdão. Irmão, só consegue ter alegria do perdão quem é habitado pelo Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não sabe nem do que eu estou falando. Esse Salmo 32 é um salmo chamado, em alguns comentários, de salmos penitenciais, né? Aqueles salmos de penitência, de reconhecimento. São 7 os salmos penitenciais. É o 6, 32, 38, 51, 102, 130 e 143. São 7, né? Os salmos penitenciais. E é o Salmo 32, é um salmo que está alguém profundamente perturbado, né? Clamando, narrando ele. Alguém que está em profunda tristeza de alma. Você já viveu em profunda tristeza de alma? Sua alma já entrou em profunda tristeza? Hein? Mas quando a gente conhece Deus nesse momento, é diferente. E o salmista, nós sabemos que é Davi. Ele escreve esse salmo aqui logo um pouquinho depois que ele escreve o Salmo 51, que também é um salmo penitencial, que é um salmo que ele escreve, todos os 2 salmos, o contexto, porque cada salmo tem um contexto para ser escrito. O contexto do Salmo 51 e o Salmo 32, o contexto é o quê? A queda de Davi, né? Davi, certa vez, devia ter ido para a guerra, porque era o tempo dos reis saírem à guerra, e ele fica em casa, e sobe ao eirado, e na tardinha, ele dá uma olhadinha, vê uma mulher exuberante tomando banho, né? E a gente sabe que ele tinha quantas concubinas e quantas esposas, mas a grama do vizinho sempre é melhor do que a nossa, né? Mas sabe que às vezes o vizinho gasta mais água para regar. E Davi, ele contempla a mulher do seu oficial, Urias, que estava na batalha. E quando ele pergunta quem é, um dos servos, ele diz, ó, a esposa de Urias. E mesmo assim ele investe. Sabe por quê? Porque na hora, a Bíblia diz assim, não entra em tentação, porque na hora que você entra, a tua razão vai para debaixo da sola do pé. Nós nos tornamos bestiais no momento da tentação, no momento que o fogo arde, no momento que a carne subjuga toda a racionalidade. E Davi ali não mede esforço, até chegar o dia em que, sabendo-se grávida, ele tem que dar um jeito. E o que ele faz? Manda matar o esposo de Batseba. E aí ele acha que resolveu o problema, né? Muitas vezes a gente quer dar ajuda a Deus para resolver os nossos problemas. Aí a gente, não, resolvi, já fiz, agora eu estou bem, né? Tá tudo bem, agora tomei minha decisão.
Só que às vezes as nossas decisões não são fundamentadas em Deus. E lá na frente Deus vai cobrar. E Deus espera aproximadamente um ano, até o momento que Ele envia Natan e diz, conta aquela historinha que a gente já sabe, né, da ovelhinha que foi pega. E quando ele diz que esse cara que roubou a ovelhinha dessa pessoa que só tinha uma, é você esse cara. E aí Davi, meu irmão, se quebranta, chora. E o Salmo 51 então é escrito. E o Salmo 32 um pouquinho melhor, depois dele já ter encontrado esse perdão de Deus. Porque eu vou te dizer uma coisa, Davi não era menina dos olhos de Deus, não era segundo o coração de Deus, homem segundo o coração de Deus? Mas perante nós aqui, você estava dando de pau nele agora. Se ele chega agora falando que matou Urias para ficar com a mulher dele, você era o primeiro a pegar de pau em cima dele. A diferença é o coração, né, gente? É como Davi orou aqui, né? Não porque não erramos, não porque nós pecamos, mas porque a gente quer acertar o alvo. Essa é a diferença. Essa é a única diferença. E queridos, eu queria trabalhar 5 cenas, né, como se fosse uma peça de teatro. E eu queria trabalhar 5 cenas consecutivas desse salmo. E a primeira cena que eu queria trabalhar era do versos 4 do 1 ao 3, que diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. O que é dolo? Má fé, né? Engano. Existe o crime doloso e o crime culposo, né? O culposo não houve dolo, não houve má fé, né? Muitas vezes o culposo é um acidente, né? Mas o dolo houve uma premeditação, e é desse pecado que a gente vai trabalhar hoje aqui. Não estou falando do culposo, estou falando do doloso. É uma mensagem forense, é uma linguagem forense, jurídica. Então, o doloso é quando a gente maquina o mal, é quando a gente articula a maldade. E o que eu estou chamando de maldade aqui é aquilo que vai contra as leis de Deus, aquilo que Ele estipulou para nós. Amém? E ele diz assim: enquanto calei os meus pecados. Esse é um grande problema que Davi encontra. Ele cauteriza sua mente para o pecado. E esse é um dos grandes problemas que encontramos também: calar os nossos pecados. Cauterizamos as nossas mentes, justificamos os nossos pecados, somos ardilosos para justificar os nossos erros, conseguimos encontrar desculpas ferrenhas e convincentes. Está dando microfonia. Convincentes para os erros que a gente comete. É verdade ou não é? Amém. Somos ágeis para condenar o irmão que erra aqui. Somos ágeis para condenar o irmão que errou ali. Falamos mal da atitude do outro, mas quando é a nossa, conseguimos encontrar justificativa a 100 por 1. É verdade ou não? Somos autoindulgentes, nos perdoamos muito facilmente. Inclusive dizem, né, que perdão é igual ao dinheiro. Todo mundo quer ganhar, mas ninguém quer dar para ninguém. Só que com Deus o negócio é amplo. É amplo. Ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Todos os dias, pelos meus constantes gemidos, todos os dias. Davi, aqui nós conseguimos contemplar o tema da expiação. Como é que ele começa? Qual é o princípio? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. E é o mesmo tema de Romanos 4. Lá no 4, 6, 8 de Romanos vai dizer: bem-aventurado o homem que Deus não imputa pecado. Quem são esses? Esses que tiveram a sua iniquidade lavada no sangue do Cordeiro. Já começa aqui com um tema expiatório. Já começa aqui com um tema de uma substituição por aquele que errou. E ele diz, né: enquanto eu calei os meus pecados.
gente já começa a entender aqui que a vida cristã não é nada automático. Jesus morreu por mim, meus pecados já está tudo certo, então, comamos e bebamos que amanhã a gente morre, né? É isso? Desenvolver a salvação, confessar os vossos pecados. Não é isso? Hein? Ou já está tudo consumado na cruz, que é a obra da salvação, expiação, e agora tudo automático. Não é. Então a primeira cena que eu queria trazer para vocês é essa, da expiação aqui como algo pré-anunciado, e também como algo que nós precisamos reconhecer, o pecado. A segunda cena que eu queria trazer para nós aqui nessa noite é mostrar o poder que a culpa exerce sobre a vida daquele que se mantém empedernido. O que é uma pessoa empedernida? Com o coração duro. Você conhece pessoas que chegam a Deus manda um Natan, Deus manda 2 Natãs, Deus manda 3 Natãs, Deus envia 1 quilo de Natan. É uma mensagem, é um amigo na rua, é um livro que lê, é a Bíblia, Deus está falando. Esses são os Natãs que Deus usa hoje. E a pessoa fica com o coração duro. Não, peraí, não é nada disso. Não, Deus sabe, Deus conhece, eu sou humano. Sabe que ser humano é falho mesmo. Estamos falando de dolo, tá? Não estamos falando daquele culposo. Não estamos falando daqueles que acontecem de maneira natural, de maneira que é uma luta interior da gente. Mas aquele que é doloso, aquele que é premeditado. Esse que Deus está querendo tratar essa noite comigo e com você. Davi passou por essa situação. Ele fica ali cerca de 1 ano, com o coração duro, arrumando desculpas para tudo, arrumando razões e mais razões para aplacar a sua própria culpa. Gerenciou a sua mente muito bem e tocou a sua vida. E ele vai dizer aqui que enquanto carejo meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Irmãos, alguns biblicistas, alguns estudiosos dizem que talvez fosse uma enfermidade física também. Agora eu preciso consertar uma coisa e ficar bem claro para vocês. O pecado pode gerar enfermidade, ainda que nem toda enfermidade seja consequência do pecado. Amém? Fica bem resolvido isso aí dentro da nossa cabeça. O pecado pode gerar enfermidade, sim, mas nem toda enfermidade é fruto do pecado. Certa vez Jesus curando um paralítico, lá em Mateus 9:2, ele diz assim: perdoados estão os teus pecados. Aí o pessoal, que isso? Qual é o mais fácil de dizer? Levanta-te e anda, ou perdoados estão os teus pecados? Às vezes Deus permite uma enfermidade para que a gente desperte. O que ele permitiu na vida de Davi? A perda de um filho. O que ele permitiu na vida de Davi? A vergonha de ver um filho fazer no eirado o que ele fez às escondidas e fez abertamente com as concubinas. Mas quando Deus chega a esse ponto, é um ponto de coração empedernido, duro, que somente a luta, somente o cadinho do Senhor pode purificar. Como eu falei no princípio, irmãos, há verdades que eu vou falar aqui o ano inteiro e não vai cair na sua cabeça. Mas naquele momento, se você estiver passando na dor, no sofrimento, cada palavra daquela vai ser como uma ficha de telefone. O famoso cala-ficha. É preciso estar no milheiro. É preciso estar no momento exato. É preciso passar por aquilo ali para abrir. É por isso que não existe pregador que suba aqui que Deus não vá forjar na luta. Porque só pode falar e só pode ensinar aquele que primeiro foi forjado. Senão fica teoria. Senão fica intelectualidade, ainda que seja importante usarmos o intelecto. Porque a nossa fé não é uma fé cega. Mas só pode falar com autoridade, unção aqui em cima, quem Deus primeiro experimenta lá.
na casa do olheiro. Quebra e faz, quebra e faz, quebra. É fácil pregar as belezas da palavra de Deus. É por isso que muita gente só prega coisa gostosa de se ouvir. Porque não precisa viver muita coisa porque os sentidos, os 5 sentidos, vão de encontro às coisas boas da vida, ao prazer. Então é mais fácil pregar isso. Isso traz, segura, é bênção, é vitória. Isso é bom demais, segura. Agora, as verdades inerentes a uma vida real e genuína cristã só são petrificadas e cristalizadas na alma do cristão no meio da fornalha. Às vezes o pastor fala uma coisa que, pastor, tá de bobeira, tá caretão, esse maluco, não é assim? Hein? Larga. Terceira cena que eu queria mostrar para vocês. O confessar implica em decisão de deixar o pecado. Isso eu queria deixar para você. Você pode chegar agora e confessar. Se você não largar, a confissão não é genuína. A genuinidade da confissão está acoplada à decisão de se abster do ato confessado. Por isso que Jesus disse para a mulher pega em adultério: vai e continue pecando. Vai e não peques mais. Então, a genuinidade do seu arrependimento, a profundidade do seu arrependimento está correlacionada à decisão de você extirpar um ato, um dolo da sua vida. Esse é o planejamento. Olha, o verso 5, o verso 6 comigo. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Ele abriu o jogo com Deus. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a minha iniquidade, ou a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, e o tempo de poder encontrar-te, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Há um reconhecimento. Quando nós experimentamos realmente o perdão, irmãos, a coisa mais maravilhosa é quando você experimenta o perdão de Deus. Isso é experiencial. É como se você estivesse levando um saco de cimento de 50 quilos nas costas, porque o peso do pecado é isso, ele esmaga os teus ossos. E quando aquilo é retirado das tuas costas, você, caramba, Estou leve. Mas, enquanto nós estávamos cegos espiritualmente vivendo no mundo secular, vivendo uma vida longe de Deus em pecado, isso não fazia diferença. Vivíamos debaixo de um jugo, de um peso, sendo instrumento das ardis do adversário, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Diz a palavra que tínhamos por pai a ira de Deus, éramos por natureza filhos da ira de Deus. Não sentimos isso, porque o pecado, irmãos, ele só é sentido de maneira genuína por aquele que recebeu o dom inefável do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo de Deus pode nos convencer do pecado e da justiça do juízo. Só Ele. Eu não me convenço do pecado, você não me convence do pecado. E Natan só conseguiu convencer Davi do pecado porque é o Espírito Santo através da vida dele. Com certeza muita gente deve ter chegado perto de Davi: rapaz, o que tu está fazendo? Toma cuidado. Mas quando uma pessoa vai para a nossa casa, vai à nossa vida, trazendo uma mensagem do Senhor no poder do Espírito Santo, meu irmão, aí sim a coisa acontece. Vocês estão conseguindo acompanhar?
Quarta cena. Agora o texto demonstra a mútua responsabilidade entre Deus e o homem que deve se abrir à sua direção. Há uma promessa de direção de Deus. Primeiro no versículo 8, a gente vai ver uma promessa de direção do Senhor. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Irmãos, isso é uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor vai me dar conselho no meio da minha luta, no meio da minha tribulação. O Senhor vai me instruir. Sabe, Deus não nos deixa, Deus permite que a luta venha, mas Deus não nos deixa desamparados. Pastor, mas eu não estou entendendo o que Deus está falando. Irmão, talvez você não esteja entendendo, porque você está esperando Deus falar no trovão. Mas Deus fala nas circunstâncias. Deus fala no sim suave. Deus fala às vezes na atitude de uma pessoa que você nem conhece. Você tem que estar ligado aos sinais de Deus, de como Ele está falando. Porque nós achamos que Deus tem sempre que usar uma irmãzinha com corpo vestido até lá embaixo, com o sovaco cabeludo, para falar com a gente. Mas Deus fala do jeito que Ele quer. Amém. Talvez Ele vai falar com o irmão assim também. Essa mamãe é chorona? É. Mas Deus vai usar o que Ele quiser. Amém? Amém. Eu posso usar até esse careca. Pode. Eu não sei nada que está acontecendo na tua vida. Deus me incomodou com essa mensagem hoje, porque Ele quer arrancar você desse mundo de lama, desse tremendal de lama, desse monturo de pecado. Jamais vou pregar algo que eu sei que você está vivendo, meu irmão. Porque essa mensagem primeiro para mim o tempo todo. E se eu soubesse que você está vivendo, sabe que a minha mensagem nunca era, vou escrever isso aqui para fulano. Nunca. Deus me livre disso. Deus me livre disso. Agora, segundo, há também uma advertência através da comparação da teimosia de um cavalo. O homem em rebeldia direta contra Deus é comparado a um irracional. Olha o que ele diz aqui. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabresto são dominados. De outra sorte não te obedecem. O Senhor está dizendo que muitas vezes nós nos tornamos um ser irracional. E que muitas vezes um animal não chega a fazer uma coisa que o ser humano faz. Às vezes um animal é muito mais dócil do que um ser humano. Mas como eu disse para você, quando entramos no processo de tentação, eu não estou falando de pecado sexual não, porque quando eu falo de pecado, eu nunca denomino só sexual não, pelo amor de Deus. Esse negócio da igreja colocar pecado só como sexual é uma coisa meio que, vamos dizer assim, latente, né? É isso aí que está aí pulsando no coração de cada um, com essa mídia aí, aguçando essas coisas. Então você, quando fala de pecado, você já vai pensar, isso não é nada disso, irmão. Nada disso. Ainda que seja também, mas não é só isso. Penso na injustiça, penso na falta de ética, penso na pilantragem, penso nas palavras que você arrebenta uma vida. É isso que eu estou falando. Penso em defraudar o direito do próximo. É isso que eu estou falando. Estou falando só de... E acima de tudo, endurecer seu coração para aquilo que Deus nos instruiu. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento. Não seja como o cavalo e a mula sem entendimento. Teve um ateu, né, do século XVII, não sei se vocês conhecem, chamado Baruch Spinoza. Era um judeu. O cara era ateu, né? Foi excluído da comunidade judaica, adotou o nome de Bento Spinoza, e a sua versão latina, Benedictus Spinoza. E ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia assim: não existe instrumento de dominação mais eficiente do que a ignorância. E não há maneira mais eficaz de manter um povo na ignorância
do que lhes vetar o conhecimento. Principalmente o conhecimento da palavra de Deus. Principalmente o conhecimento da palavra de Deus. Ele era um ateu. Ele dizia uma coisa muito interessante, até mesmo porque ele está vivendo aquele conflito ali católico, né? Dizendo que a terra parou. Josué disse que a terra parou. E ele vai dizer o seguinte: meu irmão, Josué era militar, ele não era astrônomo. Primeira coisa, vocês têm que entender esse negócio. Aí ele vai dizer o seguinte: o pensamento racional é uma virtude compensadora, e o preconceito religioso um véu que protege a mente da razão.